Se Hitler tivesse se convertido no último momento da sua vida, ele iria para o céu. Que Deus é esse que permite o Hitler ir para o céu só por falar: eu sou católico e acredito em Jesus? Boa noite, senhores. Espero que tenham tido uma excelente sexta-feira. Eu estava na missa e a leitura de hoje, que é Ezequiel 18, me lembrou muito esse comentário que diversos ateus fazem. E não só ateus, né? Eu fiz essa vozinha ridícula aí no início, mas para ser bem sincero, tem pessoas que têm uma genuína dúvida sobre essa questão da misericórdia de Deus. Então você escuta da boca dessas pessoas, um predador de crianças, ou um cara que assassinou múltiplas e múltiplas pessoas lá no corredor da morte, diz que é católico, aí ele vai e é salvo. E que isso seria uma completa injustiça, porque o senhorzinho lá da esquina da casa dele, que faz obras de... não é propriamente caridade, né, mas obras de caridade na visão aí tradicional, dando dinheiro para as organizações ambientais e dando bom dia para todo mundo, mas ele é budista, então ele vai para o inferno. Então é um absurdo. Como que um sujeito que fala, eu sou católico, acredito em Deus e Jesus, antes de ir pro paredão da morte, vai ser salvo e o velhinho não? E essa pergunta ou essa acusação, ela revela uma falta de compreensão do que é o catolicismo, do que é o ato de conversão, assim, assombrosa. Então, antes de eu ler a passagem de Ezequiel, é preciso entender o seguinte: que tipo de Deus que você acredita ser o Deus católico, se você realmente acha que o indivíduo poderia enganar a Deus? Porque várias vezes as pessoas que estão falando isso, elas acreditam realmente que o sujeito vai dizer: eu sou católico lá, antes de tomar o tiro, e vai pro céu. Igual você vê lá nos Simpsons, nesses desenhos animados. O cara: eu acredito no Senhor Jesus Cristo, aí toma um tiro, pum, vai pro céu. Eles acreditam então, portanto, que o Deus cristão, que o sujeito que diz que o Deus cristão existe, ele diz que é um Deus onisciente, todo-poderoso, imaterial, fora da criação, sabe todos os seus pensamentos, e que por alguma razão ele ficaria momentaneamente cego e estúpido e não perceberia que o indivíduo está simplesmente blefando para ir para o céu. Então tá aí o primeiro problema. Se você realmente acredita nisso, eu não tenho muito o que te falar. Você claramente não pensou muito sobre a questão. O segundo problema é que o sujeito está assumindo que conversão é algo facílimo. Que é um indivíduo que basta ele dizer: Jesus, 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 e ele agora é um convertido. O próprio Cristo fala na Bíblia que não é só aqueles que falam meu Senhor, que serão salvos. A conversão, ela implica aceitar tudo que Deus determinou. Tá? E é por isso que eu diria, para a irritação dos meus amigos protestantes, muitos dos quais eu admiro enquanto indivíduos e muitos me ajudam com doações, e eu os amo e rezo por todos,
Eu não considero que o protestante tenha se convertido, propriamente falando, ao cristianismo. A conversão, ela implica abandonar a sua vontade à vontade de Deus. É você aceitar todos os dogmas católicos, não só os que você quer aceitar. E não é só aceitar no sentido de eu vou falar para eles ficarem felizes, mas no fundo eu não acredito. Não, é aceitar com o seu coração, com o seu intelecto. Você pode até, neste momento, não compreender muito bem. Você pode até ainda ter dúvidas a respeito de alguma coisa. Você pode ter até uma aversão àquele dogma, naquele momento da sua vida, no início da sua conversão. Mas você reconhece a autoridade da igreja, que é dada pelo próprio Deus, e você se conforma com aquela vontade e com aquela verdade revelada. E você se propõe a estudar, ser ensinado e compreender aquilo ali mais. Então vejam que é praticamente impossível que um indivíduo tenha uma conversão nos últimos momentos de sua vida. Principalmente se esse indivíduo viveu uma vida de pecado. Porque Deus, de fato, é um Deus de justiça. E acreditar que uma pessoa que nunca se importou com Deus, pelo contrário, sempre atacou a Deus, teria uma conversão no último momento perfeita, em que ele se conforma à vontade de Deus perfeitamente, é algo muito difícil. Tendo dito isso, pode sim ocorrer. Que é um exemplo bíblico. Paulo não foi antes da morte, mas Paulo era um perseguidor de cristãos. Ele, ainda que se considerasse um homem temente a Deus, né, ele era judeu, ele estava perseguindo a verdadeira igreja. E ele teve uma conversão milagrosa. É possível que em circunstâncias específicas, ou por uma graça extraordinária de Deus, um indivíduo possa vir se converter no último momento. Recentemente, se não me engano, na Síria, pode ter sido em um outro país, alguns cristãos eu me esqueço como é que fala em português. Em inglês é Coptic. Enfim, não sei a palavra em português. Mas uma comunidade, uma parte da Igreja Católica de alguma localidade específica. Eles foram apreendidos por muçulmanos que exigiram que eles rejeitassem a religião católica e basicamente seriam salvos, né? Senão eles seriam decapitados. E esses homens se recusaram, né? Inclusive eles ficaram ali na cela cantando hinos, mostrando uma enorme coragem diante do martírio que estava por vir. Só que um dos indivíduos ali naquela cela não era cristão. Ele era, até onde eu entendo, um indivíduo sem fé nenhuma. Mas, estando na presença desses indivíduos católicos, vendo a fé inabalável desses indivíduos, este homem foi tocado pelo Espírito Santo e pediu para ser batizado. E ele disse, até onde eu entendo, para os muçulmanos
que o Deus deles é o meu Deus. E se Deus quiser, a sua conversão foi sincera e ele terá morrido como um mártir. Que é outro exemplo bíblico. Você tem o ladrão na cruz. O ladrão na cruz era um ladrão. Ele estava sendo crucificado. Mas ele genuinamente reconheceu que ali na cruz estava Deus. E ele mostrou a virtude mais importante, a virtude natural mais importante que o indivíduo deve ter, que é a virtude da humildade. E, obviamente, a virtude da caridade, uma vez que ele estava tendo, ele amou a Deus naquele momento. Né? Ele corrige o outro ladrão que blasfemava contra Cristo. Mas ele mostra humildade quando ele diz: Senhor, quando for ao seu reino, lembre-se de mim. Ele não falou: Senhor, que estou acreditando aqui agora e eu sei que eu vou para o céu, estou salvo. Não. Ele simplesmente pediu: lembre-se de mim. E Cristo confirma a salvação deste homem, porque Deus ali, a pessoa de Cristo, conhece, enquanto Deus, o coração de cada homem. Então ele sabe que aquela conversão foi genuína. E aí mora o último ponto que eu quero fazer. Se alguém se converte genuinamente antes da sua morte, isso não se trata, então, portanto, de uma injustiça? Ou um indivíduo que, como eu, por exemplo, até onde eu sei, eu não estou próximo da minha morte, mas poderia morrer amanhã, vai saber. Mas em termos de idade, ainda não estou lá. E eu vivi uma vida de pecado e me converti, ou reverti, seria a palavra correta. Não seria injustiça? Quantas pessoas vivem uma vida de pecado e morrem sem ter a oportunidade de se converter? Ou assim as pessoas pensam. A verdade é que, primeiro, todo indivíduo, até o mais imundo, enquanto ele estiver vivo, existe a possibilidade de ele se converter. Então, dizer que a pessoa não teve a oportunidade é um erro. Ela teve, ela rejeitou essa oportunidade. Ainda que você não enxergue, obviamente você não tem acesso ao coração dela, você não tem uma câmera Big Brother 24 horas ali dentro da mente dela para saber exatamente qual foi o momento que ela recusou auxílio divino várias e várias vezes ao longo de sua vida. Né? E o ponto mais importante é que você faz como o evangelho de hoje aponta, que é você se escandaliza com a bondade de Deus. Você acha inadmissível que Deus seja tão misericordioso. Ao invés de se deleitar com a bondade de Deus e se alegrar que uma alma, ainda que tenha sido imunda ao longo da vida, possa, em raras ocasiões, perceber os seus erros, se arrepender e ser salva, isso mostra a sua mentalidade. Né? Então olha o evangelho de hoje, não é o evangelho, né? Geralmente é uma epístola, mas hoje foi essa passagem de Ezequiel, né? O que pecar, esse morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e o pai não levará a iniquidade do filho. A justiça do justo será sobre ele, e a impiedade do ímpio será sobre ele. Mas se o ímpio se apartar de todos os pecados que cometeu, se guardar todos os meus preceitos, todos, não alguns, os favoritos, todos, e proceder conforme a equidade e a justiça, certamente viverá, não morrerá. Viverá no sentido espiritual, viverá para a vida eterna.
Não se guardará mais lembrança de nenhuma das iniquidades que cometeu. Ele viverá por causa da justiça que praticou. Então isso aqui também é uma descrição da confissão. Você confessa os seus pecados e Deus, por assim dizer, esquece esses pecados. Você começa de novo. Existe um elemento da pena temporal que deve ser pago, né, porque são dois aspectos distintos. Você, por exemplo, você pode roubar o carro de uma família, tá? E você é pego ou até se arrepende, devolve o carro, mas vamos supor que você seja pego pela polícia e você venha sinceramente do fundo da sua alma se arrepender daquele ato, daquele roubo. E você pede perdão para os donos do carro e diz: eu errei, não deveria ter feito isso e sinceramente estou arrependido. Você pode receber o perdão daquela família, eles podem te perdoar, mas ainda é necessário, para que a justiça seja feita, que você pague a pena temporal do seu roubo. Então, ainda que você seja perdoado pela família, para que haja uma quitação da justiça, é necessário o aspecto punitivo, que você seja preso pelo tempo necessário. Então, são dois elementos distintos. Então, na confissão, você está perdoado. Só que o seu pecado ele tem consequências temporais. Então você tem que pagar por esse pecado, de uma forma ou de outra. Muitas vezes aqui na Terra, com indulgência, com penitência, com atos de misericórdia, ou se não, no purgatório. Tá? Então, tá aí a referência. Mas Deus, tecnicamente, ele não vai te mandar para o inferno se você se arrepender dos seus pecados, né? Você pode ficar um tempinho no purgatório. Né? Porventura, será do meu gosto a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não quero antes que ele se retire dos maus caminhos, dos seus maus caminhos e viva? Então veja, isso é o próprio Deus falando. Deus não quer que as almas se percam. Quantas vezes você não vê um ateu choramingando? Ah, esse Deus maldoso, ele quer mandar alma para o inferno. Ele criou as pessoas, ó, sabendo que eles iam para o inferno. Ele quer que o cara se condene. Não, Deus não quer que ninguém se condene. E ele dá as ferramentas para que você se salve. E veja a contradição. O mesmo cara que fala, ah, Deus manda todo mundo para o inferno, ah, ele criou o humano sabendo que ele ia para o inferno, é o mesmo cara que reclama se Deus misericordiamente salva o indivíduo que estava para se condenar. Então veja que o ódio a Deus vai se manifestar de uma forma ou de outra dessa galera. Se Deus condena, ele é injusto. Se ele aceita a penitência e o arrependimento e perdoa, ele é injusto. Você está entendendo? Não dá para agradar essa galera. Mas se o justo se apartar da sua justiça e vier a cometer a iniquidade, segundo todas as abominações que o ímpio pratica, porventura viverá. Serão esquecidas todas as obras de justiça que tiver feito, por causa da prevaricação em que caiu e do pecado que cometeu. Por causa disso morrerá. Então, a coisa vale para o oposto. Um indivíduo pode ter vivido uma vida de virtude, se no último momento da vida dele ele resolver chutar o pau da barraca e pecar, não interessa se ele viveu 90 anos de boa vida. Ele vai ser condenado. Inclusive tem uma, não me lembro agora de cabeça quais indivíduos que eram, mas parece eu me lembro de uma história que tinha uma menina, uma princesa, uma menina muito piedosa,
e ela estava num leito de morte, apesar de ser jovem, com algum tipo de doença, e tinha esse pretendente, talvez os dois já estavam né, combinados para se casar, estavam noivos ou o que é que seja, e é recomendado a ela que, né, aquele jovem não fique ali no leito de morte dela. Não me lembro os detalhes, mas o ponto é que os dois ficam ali sozinhos por muito tempo naquela situação e acabam pecando contra a castidade, e essa menina outrora piedosa se condena, tá? Por causa de apego. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Agora, entendam que é muito mais difícil um indivíduo que viveu uma vida de contínua virtude cair no último momento do que um indivíduo que viveu uma vida de pecado se converter no último momento. Porque a virtude, ela é um hábito. Então, se você construiu o hábito da virtude, e se você tem vivido em um estado de graça, sem pecar, então você está com muita graça santificante na sua alma. Então, a probabilidade que você vai surtar no último momento da sua vida e pecar é muito mais baixa. Você reflete a Deus com muito mais perfeição do que um indivíduo que pecou a vida inteira. Mas ainda existe a possibilidade. Como existe a possibilidade do milagre do indivíduo que está para morrer e pecador. E vós dizeis, o caminho do Senhor não é justo. Aí tá, o ateu aqui, ó. Você vê como que não existe nada de novo debaixo do sol. E vós dizei, o caminho do Senhor não é o justo, né? Porque é injustiça isso. Como que um cara bonzinho, viveu a vida inteira bonzinho, aí se faz uma bobagem no final da vida e é condenado, cara. Aí o Hitler lá se converte e é salvo. Que coisa, né? Que falta de justiça. Ups, o que eu fiz aqui? Ouvi, pois, filhos da casa de Israel, porventura o meu caminho não é justo? Não são antes os vossos injustos? Quando o justo se apartar da justiça para cometer a iniquidade e morrer neste estado, morrerá pelas obras injustas que cometeu. Quando o ímpio se apartar da impiedade cometida e proceder segundo a equidade e justiça fará viver a sua alma. Reconsiderando e apartando-se de todas as iniquidades que praticou, viverá certamente, não morrerá. Contudo, dizem ainda os filhos de Israel, o caminho do Senhor não é justo. Porventura os meus caminhos não são justos, casa de Israel? Não são antes os vossos injustos? Por isso, casa de Israel, julgarei cada um conforme os seus caminhos, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, apartai-vos de todas as vossas iniquidades, e a iniquidade não se tornará em vossa ruína. Lançais para longe de vós todas as prevaricações de que vos tornastes culpado, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Porque hás de morrer, ó casa de Israel. Não sinto gosto na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e vivei. Então tá aí. E tem outras passagens. Você tem aquela passagem, por exemplo, que Jesus conta uma parábola que o dono lá de uma vinheira, se não me engano, ele precisa de trabalhadores, aí ele vai lá na praça, tem um pessoal lá que está meio à toa, aí ele chama o sujeito para trabalhar de manhã, fala que vai pagar o que é justo, aí ele vai de novo algumas horas depois para a mesma praça e tem gente lá dando mole, aí ele chama para trabalhar, fala que vai pagar o justo, e vai fazendo isso ao longo do dia até o momento que ele chama um pessoal basicamente 1 hora antes de acabar o expediente. E chama ainda para trabalhar, não fiquem aí né, no ócio, venham trabalhar. E na hora de pagar, ele paga o mesmo valor para todos. Aí é importante dizer, né? Para os primeiros lá da primeira hora, ele estabelece o quanto que ele vai pagar. Né? Ele fala 1 denário, sei lá, qual que é a moeda da época, né? Então fala, vai pagar sei lá, R$1. Então o cara aceita o pagamento. Mas ele vai dar R$1 para todo mundo. Inclusive para aqueles que trabalharam 10 horas a menos. E o pessoal lá da primeira hora, que combinou R$1,
fica nervoso. Fala, como que isso é justo? A gente trabalhou desde manhã cedo e esse sujeito aqui trabalhou 1 hora só e você dá o mesmo pagamento para os dois. E o Senhor, né, que é uma figura de Deus, fala, mas a gente não combinou o valor tal? Por que você tem desprezo, raiva, inveja da minha generosidade? É o meu dinheiro. Se eu quero pagar mais para o indivíduo que trabalhou menos, porque eu sou generoso e quero dar para ele essa quantia, quem é você para reclamar? Você aceitou o pagamento, eu não estou te dando menos. E essa parábola, ela simplesmente ela configura essa misericórdia de Deus. O pagamento ali no caso reflete a graça. E Deus, ele é misericordioso, ele dá graça em abundância. Tanto que se converte no último momento e aquele que viveu uma vida de santidade, eles irão para o mesmo lugar. Eles vão receber o mesmo pagamento, que é o céu. Tendo dito isso, eles não terão o mesmo nível no céu, porque o céu tem hierarquia. Então, de maneira geral, é óbvio que um indivíduo que viveu uma vida de perfeição por anos servindo a Deus e um indivíduo que converte no último momento, eles não têm o mesmo mérito. Então, eles não estarão no mesmo grau. Tá? Eles estarão em diferentes hierarquias no céu. Ah, mas como isso é possível se o céu é a bonança, é a visão beatífica? Bom, uma forma de compreender essas diferenças é que você pode ter 2 copos de tamanhos diferentes e enchê-los com água, ambos estarão totalmente cheios, mas um estará mais cheio do que o outro. Tá? Então no céu você estará sempre cheio, só que haverá uma distinção por uma questão de justiça. Um indivíduo que viveu uma vida católica meio medíocre, né, não cometeu pecados gravíssimos, ou ao menos não, né, próximo da morte, ficou ali algumas décadas no purgatório, subiu para o céu, esse indivíduo não terá, né, ele não será tão agradável aos olhos de Deus como um indivíduo que foi martirizado por Cristo. Você está entendendo? Isso dói aos ouvidos das pessoas, né? Vocês acham que no céu é tudo a mesma coisa, todo mundo tá igual. Não. Se você acha que você vai chegar ao céu e você vai estar no mesmo nível que Nossa Senhora, São José, você não vai. Sinto te dizer. Então, é isso, galera. Não fiquem escandalizados com a generosidade de Deus. Mas também não sejam inocentes. Deus não é um tolo. O sujeito lá se ajoelhar antes de morrer, tá lá com uma doença grave, câncer, e fala, ai Senhor, me salva, me salva. E não quer dizer que ele será salvo. Só Deus conhece o coração de cada um. E a conversão ela é algo extremamente difícil. Conversão não é muleta. Pelo contrário, você tem que abandonar tudo que o mundo diz que é bom. O cara acha que, né, converter é facinho. Você tem agora um Papai Noel, um Papai do Céu imaginário que está lá te dando tudo que você quer, vivendo uma bonança, facinho, acreditando que tem vida após a morte, etc. Cara, tenta. Eu te desafio. Se converta e veja a dificuldade que é. Veja a dificuldade que é eliminar a sua arrogância. Veja a dificuldade que é abandonar os seus vícios, perceber a imundície das suas características, das suas atividades, das suas imperfeições, as quedas que você vai ter invariavelmente, a dificuldade de aceitar coisas que você antes achava inaceitáveis. Então, só uma pessoa que tola para dizer que
conversão é fácil, é o caminho fácil. Não, fácil é viver no mundo. Tem coisa mais fácil que fazer o que você quiser. Achar que a moralidade é relativa e basta ser bonzinho com a galera, mas pode fazer o que você quiser, viver a sua vidinha. Quer coisa mais fácil que isso? Só porque você acha que você vai virar pó quando você morrer, você é um mártir agora, você é um sofredor. Sua consciência vai dissipar, não tem nada. Morreu, acabou, você não tem sofrimento, tem nada. Onde está o medinho? O que tem? Qual que é a sua coragem aí, exatamente? Mas o cara que acredita que tem a possibilidade dele queimar no inferno pro resto da vida, ele que é o covardão que escolheu a solução fácil, não faz nem sentido, né? Então é isso. Eu queria gravar esse vídeo porque me veio à cabeça essa frase estúpida quando eu estava lá na missa. Então espero que esse meu vídeo seja de serventia para os senhores. Fiquem com Deus e até a próxima.